E a sogra de Simão Pedro estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Oh, glória a Deus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levou, e a febre deixou. E logo ela se levantou e começou a servir a casa. Porque alguém parou de servir e alguém parou de ser servido porque uma doença entrou naquele lugar. O mal se estabeleceu ali. Você já sentiu isso? Você era para estar servindo. Você fala, meu Deus, eu não estou servindo porque isso aqui está me impedindo. Ou quando você sente de você ser servido. Sabe por que o mal se estabeleceu ali? Mas quando Jesus chega na casa, quando Pedro abre a casa para Jesus, depois do culto, eles tinham acabado de sair da cidade. Vamos lá em casa? E levou mais 3 irmãos pentecostais. Vamos lá, Tiago, está escrito aí. Vamos. Entra na casa de Pedro. Quando chega lá na casa de Pedro, alguém já faz ele saber. Ó, quem serve essa casa aqui está doente. Aí ele levanta, vai até lá, toca ela e ela é curada. Quantos querem cura aqui em casa? Diga glória a Deus. Porque quem estava servindo e parou de servir, deixa eu profetizar, vai voltar a servir. Aleluia. Aquele que está sentindo falta de ser servido, eu sinto falta de ser servido pelo meu marido. Eu sinto falta de ser servido pela minha esposa. Eu sinto falta de ser servido pelos filhos. Eu sinto falta da honra. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta daquilo. Chama Jesus para entrar na sua casa, porque tudo vai entrar no lugar. Aleluia! Aleluia! Quer que as coisas entrem no lugar da sua casa? Convide Jesus para entrar na sua casa. E sabe o que é Jesus? Jesus, ele é a palavra. A palavra. Leva a palavra lá para ser anunciada. Abre as portas para os vizinhos, para os parentes receberem a palavra. Porque toda a casa que recebe a palavra, deixa eu falar aqui bem forte, é impossível que aquela casa não seja abençoada. Aleluia. Eu já contei isso aqui. Estávamos fazendo um culto no lar, numa casa de uma pessoa muito bem posicionada socialmente no Brasil e até no mundo, tal, aquelas coisas todas. Fui lá fazer o culto, 4 semanas, não lembro, 7. E um dia estávamos no culto, uma pessoa ligou, muito importante, uma pessoa que já foi governador, senador, candidato a presidente, muito importante. A pessoa disse assim para a pessoa que atendeu, que pediu o culto no lar: olha, avisa que agora eu estou no momento da minha oração e eu não posso atender o telefone. Aí eu disse assim: presta atenção aqui, a sua vitória chega hoje, porque você colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o que ela estava pedindo, a solução vinha dessa oração. Ela sabia que a pessoa que estava ligando poderia trazer, era exatamente para isso que nós vimos lá orar nesse propósito. Quando ela disse: eu não vou atender, estou no momento da minha oração, eu disse: hoje chega a sua vitória. E chegou uma vitória para ela, assim, 15 dias, uma vitória extraordinária. Diga assim: aonde vai a palavra, a vitória vai atrás. Repita isso comigo: aonde vai a palavra,
a vitória vai atrás. Oh, aleluia. Oh, que maravilha. Ó, chegou a palavra, é Jesus. A mulher está lá, a sogra, deitadinha com febre. E não é igual o tempo de hoje, irmão. O tempo de hoje você vai lá e dá um, como é que chama aquele amargo? De pirona. Dá um de pirona na boca. Para as crianças dá um alívio que não é tão amargo. Passa febre. Não, naquela época não tinha esse negócio. Quando dava febre já começava um bururi. Ih, vai morrer. É, não tinha cuidado. Ah, vamos levar no hospital. Já viu isso na Bíblia? Não tinha. A pessoa ficava doente, morria, só saía do lugar para ir para onde? Sabe para onde? Para o cemitério. É. E só os muitos ricos, que é o caso da mulher do fluxo de sangue, já gastei todos os meus dinheiros com o médico e não encontrei solução. Mas o dia que ela vai diante da palavra, que Jesus é a palavra, ela fica curada. Oh, glória a Deus. Então, onde você leva a palavra, a vitória vai atrás. Ele entra, cura a mulher, e a Bíblia diz assim, ó, e logo que ela se levantou, já começou a servir. Irmão, quer pôr alguém para servir na sua casa? Para servir a Deus, para servir a honra da casa, para servir, não sei, leva a palavra, coloca a palavra na frente, porque aonde a palavra chega, vai chegar a honra, vai chegar a ordem, vai se estabelecer a vitória, em nome de Jesus. Agora volta um pouquinho, abre lá em 2 Samuel. Diga assim comigo: a arca simbolizava a presença de Deus. Repete isso: a arca simbolizava a presença de Deus. Olha, você lembra quando roubaram a arca? Quem roubou a arca? Os filisteus. Roubou a arca. Colocaram a arca lá, perto de Dagon. A estátua quase caiu. Pá! Só de ficar perto do que simbolizava a presença de Deus. Olha que maravilha. Davi assume o reino de Israel. E ele fala: cadê a arca? Não, a arca está fora, está na mão do inimigo. O quê? Você acha que eu vou deixar a minha casa que eu estou administrando sem a presença de Deus? Vamos buscar a arca. Davi foi buscar a arca. Quando chegou lá para buscar a arca, porque quando alguém, olha isso que forte, quando alguém perde a referência da presença de Deus, vai ter queda e pode ter até morte. Vou repetir: quando alguém perde a referência da palavra e do poder de Deus, vai perder muito e pode ter até morte. Vai perder o entendimento. Foram buscar a arca e esqueceram que quando Deus deu para Moisés, Deus deu uma lista. Ó, vocês só podem fazer assim e assim para carregar a arca. Davi vai para lá, ele sabe o que quer, está confiando na sua equipe de levitas, está confiando nos seus obreiros, e eles vão lá pegar a arca. Mas eles ficaram tanto tempo longe da arca e do poder, que quando chegaram lá, eles acharam que podia fazer de qualquer jeito. Aí um tocou na arca onde ele não deveria tocar. O que aconteceu? Morreu. Nós estamos na era da graça. Eu estava na minha viagem e Deus me deu descanso.
minha esposa também. E ela cuidou de mim, falou assim: poxa, olha, estou deixando você de folga, né? E me deixou de folga. E Deus também. Mas um dia lá na minha viagem, estava dentro daquela água, eu falei: poxa, Senhor, o Senhor não vai me dar uma palavra no meio dessa natureza, essas maravilhas? Aonde eu olho, eu vejo a tua glória, a tua maravilha. O Senhor não vai dar uma mensagem aqui nesses dias? Fechou a porta, pastor. Eu falei: oh, que isso? Aí um dia eu estava lá e Deus me deu uma mensagem que eu já estou preparando. E eu vou logo contar ela. E tem a ver com isso, sobre a era da graça. O que nós estamos vivendo e muitas vezes nós não entendemos o benefício da graça, pastor. Foi isso que Deus me deu lá. Mas então eles perderam a referência, o entendimento, foram lá, pegaram a arca, um morreu, e eles voltaram. Mas enquanto eles estão voltando, no meio do caminho tinha um homem, olha só, que o nome dele era Obed-Edom. Obed-Edom, Obed quer dizer que é servo. Diga comigo, servo. Primeira coisa, para você receber a palavra, abrir a sua casa, para receber a palavra, você tem que ser servo. Diga assim comigo: eu tenho que ser servo. E o Edom desse homem, Obed-Edom, significa que ele era da linhagem do Edomitas. Edomitas era inimigo de Israel. Foi a geração rachada de Esaú e aquela história toda. E Davi dá ordem, ou algum general, não me recordo, fala: deixa a arca aí. Ficou na casa de Obed-Edom. Deixa eu dizer uma coisa: não importa aonde a palavra e o poder vai chegar, pode até ser chamado de inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, pode alguém fazer o julgamento, mas se alguém recebe a arca, se alguém abre a porta para receber a palavra, o poder de Deus, deixa eu falar, não importa o que está se vivendo lá. Olha, muito forte isso aqui, hein? O sobrenome dele, ou o codinome dele de Edom, talvez estaria um julgamento de todo mundo. Vixe, lá naquela casa ele é inimigo. Isso é Edomitas. Vixe, não vai adiantar nada, a arca está lá. Deixa eu dizer, talvez você possa até fazer algum tipo de pensamento: na minha casa, eu estabelecer um culto, minha casa está uma bagunça. Meu Deus, olha, o meu marido não gosta nem de crente. Por exemplo, se você tem um marido que não é da fé, mas se o seu marido abrir o coração e disser sim, não perca tempo, porque a palavra vai chegar e vai transformar tudo. Porque a Bíblia diz que os 3 meses que a palavra, que o poder, que a arca ficou na casa de Edom, diz que foram 3 meses de muitas bênçãos, milagres, poder, prosperidade, saúde, aleluia. Não resista à palavra de Deus na sua casa. Não resista de falar a palavra de Deus na sua casa. Não resista de fazer, de ser como Obed, de ser um servo. Eu quero, pode estabelecer aqui. Ih, mas está ruim. Pode estabelecer aqui. Ih, mas está, pode estabelecer aqui. Pastor, está tão feio que eu não vou ter nem café para dar para os irmãos. É o melhor momento que tem que chegar a palavra. Porque aonde chega a palavra, vai chegar o milagre, vai chegar a provisão, vai chegar, aleluia, a saúde, aleluia, vai chegar. E a casa de Obed-Edom foi abençoada poderosamente. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa, sabe como é que começou a igreja? A igreja não começou num salão, num templo.
a igreja começou aonde se abria as portas para Jesus entrar. Aleluia. Nós estávamos com uma pessoa e ela sempre abriu a casa para servir, chamava os vizinhos. Aí hoje ela chega para nós assim, nós já sabemos da história, mas olha, da minha casa nasceu duas igrejas. Uma está na cidade tal, a outra está na cidade tal. Olha que maravilha! Porque às vezes a gente não entende. Tem ministério que abriu no subúrbio e a igreja está lá na Europa. Você vai entender? Porque Deus trabalha como Ele quer. A obra é dele. Aleluia. Basta se encontrar um servo. Se o servo abrir a casa, se o servo se propositar a fazer dali um ponto de pregação, Deus vai chegar com os milagres e as maravilhas. Diga glória a Deus por isso. Queridos, é esta palavra que Deus colocou no meu coração. Olha o 11 aí, do 6. Acho que a gente nem leu, né? Vamos ler. 2 Samuel 6, vamos ler o 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou a Obed-edom e toda a sua. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom. E a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Só até aqui só. Diga amém por essa palavra. Porque olha o que vai acontecer. Sabe o que acontece? Davi era um homem experimentado em Deus, tinha as suas experiências com Deus. Você conhece a história. Davi, um dos poucos homens no Novo Testamento que expulsou o demônio. Fala comigo, expulsou o demônio. E para melhorar ou para piorar, você que define aí o artigo, não foi impondo as mãos, foi usando um instrumento. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Aí ele é esse homem que deixa a arca em Obed-edom. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez lá na sua casa tenha até uma autoridade. Alguém já está entendendo. Talvez alguém lá já sabia que não é de hoje, que já deveria ter se estabelecido, mas deixou lá porque teve um problema, aí parou, não vamos fazer. Aí Deus usou a casa de Obed-edom, derramou poder, unção, prosperidade para Davi acordar. Está pegando? Você já sabe o que tem que fazer, mas você não está fazendo, porque talvez alguma coisa te deixou chateadinho lá. Olha, para que Deus foi matar? A regra é de Deus, não é sua. Davi ficou chateado por causa disso. Não, deixa lá a arca. Morreu o menino. Esse. Aí a arca vai para a casa desse homem, que, segundo a história, era até desprezado, porque era da linhagem do inimigo de Israel. Porque Jacó virou Israel, você conhece a história. Olha que tremendo. Aí chega a notícia para ele: ó, lá na casa está tremendo. Olha, a unção está descendo lá, o poder de Deus está na vida de Obed-edom, e toda a sua casa foi abençoada.
Sabe o que eu fico pensando? A história não relata muito sobre a família de Obed-Edom. Mas a gente pode fazer um entendimento aqui. Obed-Edom era servo, recebeu, era obediente pelo menos. Pastor, porque alguém bateu lá na sua casa, alguém mandou deixar aqui uma arca, que o rapaz tocou nela e morreu, vamos poder ir na sua casa. Era no mínimo obediente. Talvez a esposa estava descambada, os filhos falando palavrão, não sei. Tá? Eu estou falando porque a história não diz. Mas pensa, quando chegou a arca, irmão, aonde chega a presença, aonde chega a palavra, todo mundo fica abençoado. Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda. Hã? Pastor, olha que coisa forte. Davi largou lá. Aí depois ele acorda e fala, meu, que eu preciso para resolver o meu problema é a arca, é a presença. Diga comigo, é a presença. Diga assim comigo, levanta as suas mãos assim, diga assim, ó, eu quero a presença de Deus na minha casa. Eu quero que a minha casa seja um ambiente de salvação. Não, levanta a mão e balança a mão assim, ó. Deixa o céu te ver aí. Diga assim, eu quero que minha casa seja um palco de milagre. Eu quero que minha casa seja um palco para missionários. Aleluia! Oh, glória! Quantos aqui se converteram no culto nos lares? Tem alguém que se converteu no lar? Aqui hoje tem alguém? Oh, que bênção, hein, mano? Não é mesmo? Está vendo? Culto no lar. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz com propósito. Por que Deus não deu essa palavra? Porque esse ano de 2023, a sua casa vai se tornar um ponto de pregação das além de paz. Pastor, mas eu não estava nem sabendo. Mas eu estava. Ele já falou. Salem House? Salem Cela, Salem House, sei lá. Mas você vai abrir a sua casa para ministrar a palavra. Não pega no braço de alguém e fala que a sua casa vai ser muito abençoada. Deus vai chacoalhar casas aqui esse ano de 23. Você não vai terminar esse ano do jeito que você começou. Aleluia. Tem gente que vai terminar sorrindo. Tem gente que começou esse ano duro e vai terminar em bonanças. Estou falando de finanças. Aleluia. Deus vai estabelecer, vai pôr ordem. Deus vai separar. Como assim, pastor? Casa é união, não, mas Deus vai separar. Porque tem coisa que está dentro da sua casa, o lugar não é lá na sua casa, é fora de lá. Deus vai colocar no lugar todas as coisas. Aleluia. Abra sua casa. Nós vamos ter uma reunião no próximo sábado, no corpo de obreiros. E a partir de fevereiro, já no próximo domingo, já tem casa já. Eu comecei a falar já o ano passado. E já tem uma casa com dia. Aí você vai abrir sua casa, a palavra vai chegar e milagres vão acontecer. Posso ouvir um amém? Amém. Busca o reino de Deus, busca. Nós aprendemos duas coisas aqui, nessa pequena palavra. Primeira coisa, não importa quem está na casa. Não importa. Outra coisa, não importa a situação que está na casa. Não importa. Pastor, está uma briga. Não é o caso, só supondo. Só supor. Está uma briga. Eu nunca vi onde Jesus entrou, ele perguntar assim: está tendo confusão? Essa casa não me merece. Pelo contrário. Jesus pede uma casa. Ele pede: hoje eu vou posar com você nessa casa. Todo mundo olha e fala: vai sentar com esse ridículo?
com esse baixinho trapalhão. A Bíblia chama ele de baixinho, tá? Zaqueu. Olha, ele cuida de todo mundo, dos pobres, não perdoa ninguém. É esse aí que Jesus fala, é na sua casa que eu quero ir. Oh, essa palavra confirma, irmão. Não importa como está a sua casa, nem a estrutura. Pastor, olha, eu quero deixar bonitinho primeiro. É verdade. Só que quando Deus está mandando, irmão, pode deixar. Porque tem gente que não sai do lugar porque até hoje não obedeceu. Tem gente que está achando que vai fazer com as suas forças. Enquanto o poder não chegar lá, não vai sair do lugar. Pastor, estou esperando mudar para uma casa grande. Aí sim. Ainda bem que Jesus falou assim: onde se reúne 2 ou 3, eu vou estar lá.